nós falamos sobre honra. E comentamos aqui, compartilhamos a semana passada que honra é uma virtude que praticamente foi extirpada do meio da atual sociedade. Ela está em extinção. Então nós compartilhamos aqui com os irmãos que é necessário que nós, como homens e mulheres de Deus, nós venhamos ter o entendimento daquilo que a palavra de Deus diz a respeito de honra. Honra não é bajulação, honra é respeito. Então, para que nós possamos restaurar isso, então quando nós entendemos a respeito de respeito, a respeito de promover, de encorajar, de valorizar a Deus e as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas, então nós vamos ter uma cultura de honra que pode transformar um setor, uma cidade, um estado, uma nação e o mundo. Se as pessoas tiverem exatamente esse entendimento e clareza de viver debaixo de uma cultura de honra, então as coisas vão mudar. Nós compartilhamos aqui a semana passada que algumas coisas que eram muito comuns na minha época de criança e adolescência praticamente acabaram. Hoje em dia dificilmente você vê um garoto pedir bênção para o pai ou bênção para a mãe. Até hoje eu peço bênção para o meu pai e beijo o rosto dele. Então nós falamos sobre algumas coisas nesse sentido e você pode conferir, a parte 1, está no YouTube, tá? Não vou falar tudo novamente, mas você pode ver lá e você vai ter um entendimento e uma clareza a respeito disso. Quantos podem dizer amém? Nós lemos um texto que vai ser projetado aí, que foi a base do que nós falamos a semana passada. Em 2 João, capítulo 1, só tem um capítulo, verso 8, diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. A palavra galardão significa a completa recompensa. Quando o apóstolo João falou isso, o apóstolo João tinha em torno de 90 anos de idade. Então, ao longo da sua experiência, de ter vivido e passado no mover de Deus, de ter andado com o Senhor Jesus, depois de ter experimentado tantas coisas, João ele vai exortar a igreja e ele diz: olha, vocês precisam se acautelar para não perder aquilo que já foi realizado. Então João está instruindo e dizendo: olha, você precisa andar e viver de maneira que você não perca aquilo que já foi construído. Algumas pessoas pensam: não, mas se já me foi dado, se Deus me deu, então eu não vou perder. Se você olhar, existem muitos exemplos na Bíblia. Por exemplo, o reino de Israel foi dado primeiramente para Saul, e Saul perdeu e foi passado para Davi. Você vai ver que o direito de primogenitura era primeiro de Esaú, e ele então vende o direito de primogenitura, e o direito de primogenitura passa então para quem? Passa para Jacó. Obrigado, Gilson. Então, Deus havia dado, mas depois ele removeu. Então nós temos que ter muito cuidado para não perdermos aquilo que nós temos edificado. Por isso que João, ele diz: olha, tenha muito cuidado, para não perder o quê? Não perder a unção, não perder o ministério, sabe, não perder o fruto que foi produzido com o trabalho que você realizou. Então, tem muitas pessoas que estão perdendo coisas que foram dadas por Deus para ele. Quantas pessoas que às vezes, por não entenderem a respeito do galardão completo, a respeito de honra, têm perdido a família, têm perdido o negócio, têm perdido patrimônio. Então nós não vamos correr esse risco. Nós compartilhamos, depois você pode ver isso lá no nosso canal, que nós temos que ter muito cuidado para, nas encruzilhadas da vida, não tomarmos as decisões erradas, mas para nós irmos guiados pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a obra que Deus começou nas nossas vidas, Ele vai completar. Então nós precisamos aquietar o nosso coração, chegar diante de Deus e definirmos um padrão de obediência para nós não perdermos aquilo que nós já conquistamos. Muitas pessoas, elas levam muito tempo para chegar em determinado patamar e depois elas perdem aquilo que elas construíram exatamente porque elas não definiram um padrão de obediência na sua caminhada com Deus. Então eu sei que a maioria de nós que estamos aqui abrimos mão de tantas coisas lá atrás. Então você não vai perder aquilo que já foi construído. Simplesmente
por desobedecer a palavra de Deus. E João continua dizendo nesse texto aí, ele diz, olha, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber completo galardão. Então ele diz, olha, primeiro tenha cuidado, e depois ele fala sobre um galardão completo. João está dizendo, olha, muito cuidado para que você não perca, para que você receba o galardão completo. E essa palavra aqui, completo, ela passa um sentido. João está dizendo que a vontade de Deus é que nós tenhamos um completo galardão, que nós tenhamos uma bênção completa. Galardão significa bênção, galardão significa recompensa. E preste atenção, isso não se trata somente da eternidade, fala também da vida terrena. Então Deus deseja nos abençoar de maneira sobrenatural, não somente na eternidade, mas também aqui na terra. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, vai ser postado aí na tela, o apóstolo Paulo fala sobre o tribunal de Cristo. Ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Então o crente ele não vai ser julgado no que diz respeito à condenação. A Bíblia fala sobre dois julgamentos, fala sobre o tribunal de Cristo, onde cada um vai receber por aquilo que fez enquanto estava vivo. E a Bíblia fala do grande trono branco, do juiz do grande trono branco. Esse aí é para condenação. Mas a Bíblia também fala que existe um galardão que é aqui para a terra. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas também existem vários textos que falam que Deus deseja nos abençoar, não somente na eternidade, mas também na terra. Existe o caso do jovem rico, que está lá em Marcos capítulo 10, verso 29. Jesus chama um jovem e depois fala que o jovem deve segui-lo, e o jovem recusa seguir a Jesus por causa das riquezas que ele tinha. E Jesus diz isso, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor a mim, e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E ele ainda diz assim, olha, com perseguições, vai ter problema, vai ter dificuldade, mas eu quero abençoar. E ele diz, e no mundo por vir, a vida eterna. Então Deus deseja dar uma vida abundante aqui na terra, como também nós teremos na eternidade. João 10,10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas que ele veio para dar vida e vida em abundância. Olha aqui para mim. Deus é um Deus de galardão. Deus é um Deus de bênção. Deus deseja nos abençoar. Ele quer nos abençoar. E Ele promete nos abençoar. Agora, para isso, nós precisamos entender o mecanismo do reino de Deus. Esse texto que vai ser projetado está em Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Primeiro, nós temos que acreditar que o Senhor existe. Segunda coisa, nós temos que entender que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Não somente nós devemos crer que o Senhor existe. Muita gente crê que Deus existe. Muita gente crê que Jesus existe. Tiago diz que até os demônios creem e tremem e não recebem a bênção de Deus. Então nós devemos não somente acreditar que o Senhor, Ele deseja nos dar a vida eterna, que o Senhor nos tirou do inferno, mas o Senhor também deseja tirar o inferno de dentro de todo ser humano. Ele deseja nos dar uma vida próspera, não somente para vivermos de maneira regalada, mas para podermos ser abençoados, para podermos abençoar outras pessoas. Quantos podem dizer amém? Então é muito importante nós termos esse entendimento. Nós vamos crer que o Senhor existe e que o Senhor se torna galardoador daqueles que o buscam. Quantos aqui buscam o Senhor? Então preste atenção, Deus deseja nos abençoar. A Bíblia diz que Ele se torna abençoador daqueles que o buscam. Esse outro texto que vai ser projetado está em Gênesis 15:1, Deus falando para Abraão, Ele disse, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobre modo o quê? Pequeno, ele diz, não terá nenhum galardão não. Ele diz, olha, eu sou o teu escudo, eu sou tua fortaleza, eu vou te abençoar, e o teu galardão vai ser grande. Esse outro texto que vai ser projetado, Apocalipse 22:2 diz, eis que venho sem demora, e comigo está o quê? O galardão, que eu tenho para retribuir a cada um
segundo as suas obras. Então é importante nós entendermos que Deus é um Deus abençoador. O tempo todo nós vamos ver a Bíblia falando de galardão, mas ele diz, olha, você precisa ter cuidado para receber o galardão completo. Então, é muito importante esse entendimento. Por quê? Esse outro texto está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, Paulo diz, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e da pureza é devida a Cristo. Escute o que eu vou te dizer. Na parábola do semeador, em Mateus, capítulo 12 ou 13, se eu não me engano, na parábola do semeador diz que houve pessoas que saíram para semear, e que as sementes caíram em solos diferentes. Mas a Bíblia diz que teve uma semente que caiu em um solo bom, e ele produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Tem muita gente que, manifestando humildade, diz, não, se Deus me der 30 vezes mais, eu estou satisfeito. Não, outros dizem, não, se Deus me der 60 vezes, eu não sou olho grande, eu não sou ganancioso, não, se Deus me der 60 vezes mais, eu estou satisfeito. Agora preste atenção, ele disse que tem 30, 60 e 100 por um. Nós devemos querer o 100%, o melhor de Deus. Escute, quando nós temos clareza e entendimento de que nós somos embaixadores do reino, que aquilo que chegar nas nossas mãos, nós não vamos reter como uma lagoa, nós somos rios, e nossa água ela vai correr, ela vai jorrar, para abençoar a nossa família, para abençoar quem precisa. Então nós devemos querer 100% daquilo que Deus tem para nós. Eu vou dizer algo para você, eu tenho muito medo de não receber tudo aquilo que o Senhor tem para mim, em todas as áreas, em todos os níveis. Eu quero receber 100% na minha família, 100% em todas as áreas, em todos os níveis, porque é isso que Deus tem para mim. Agora, preste atenção, eu estou dando só um feedback, um resumozinho da semana passada, tá bom? É importante nós entendermos que para receber o galardão completo, não depende só de Deus, depende também de nós. Nós falamos sempre aqui que existem duas verdades no mundo do Espírito. Existe a verdade posicional e a verdade experimental. A verdade posicional é tudo aquilo que é promessa de Deus para a minha vida. E a verdade experimental é quando eu experimento, é quando eu tomo posse daquilo que Deus prometeu para a minha vida. E nós temos compartilhado com os irmãos que isso não depende somente de orar, isso não depende somente de ter fé, mas depende também de nós entendermos os princípios do reino e os mecanismos do reino de Deus, para nós podermos andar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quantos podem dizer amém? Então não é só questão, eu não vou receber o galardão de Deus somente porque eu oro muito, somente porque eu leio a Bíblia, somente porque eu vou no culto. Não. Eu quero que você entenda que a Bíblia atrela a fé à honra. A Bíblia vai atrelar muitos princípios bíblicos à honra. Eu conheço muita gente que ora muito, que lê muito a Bíblia, que vai em culto todo domingo, mas que é muito rápido para desonrar. Às vezes tem pessoas que dizem, mas eu não entendo, fulano lá, ele é fiel, parece que ele está em todo culto, e parece que as coisas não acontecem na vida dele. Tem gente que ora muito, mas também desonra muito. Tem gente que às vezes é muito fiel nos cultos, às vezes, sabe, ele vai na célula, ele faz tudo, mas ele também é muito rápido para desonrar. Desonrar pai, desonrar mãe, desonrar o cônjuge. Às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, mas eu não desonro o meu cônjuge, mas também não honra. Presta atenção, querido, não é somente não desonrar, é aprender a honrar, aprender a honrar. A Bíblia diz que nós temos que dar honra devido a cada pessoa. Então, o princípio de caminhar em honra, não somente com Deus, mas também com as pessoas, e nós não vamos falar hoje disso, mas nós vamos falar possivelmente a semana que vem, sobre a honra com as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre honra com Deus, para receber o galardão completo. Agora, o princípio de andar em honra com Deus e com os homens, aqueles que estão acima de nós, aqueles que estão ao nosso lado, e aqueles que estão abaixo de nós, ou pelo menos que nós consideramos assim, tem o poder para desatar os milagres das nossas vidas. E esse aqui é um dos princípios mais importantes
para nós recebermos o galardão completo. Eu vou dar uma acelerada, tá bom? Esse outro texto diz, não julgueis para que não sejais julgado, não condeneis para que não sejais condenado, porque tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Então nós falamos aqui que todo princípio, como todo princípio no reino espiritual, eu recebo de volta aquilo que eu dou em todas as áreas da minha vida. Nós falamos sobre a vida financeira, é o texto que nós lemos: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, se a pessoa honra a Deus na vida financeira, ele vai ser honrado por Deus nessa área. Nós falamos também a respeito de honrar pai e mãe. Paulo pega um texto que está lá no Antigo Testamento, ele cita em Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2, ele diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bens e seja de longa vida sobre a terra. Depois você entra lá e nós falamos alguns exemplos aqui, de pessoas que morrem prematuramente, porque não aprenderam a honrar pai e mãe. Uma geração que não honra pai e mãe, é uma geração que morre antes do tempo, é uma geração que não prospera. Às vezes nós não entendemos por que algumas pessoas trabalham tanto, estudam tanto, mas elas não prosperam. Por quê? Porque não aprenderam a honrar o pai e a honrar a mãe. Eles acham que a mãe é burra, que a mãe é analfabeta, que o pai está passado. Agora preste atenção, é um princípio bíblico. Você precisa honrar pai e mãe para que você tenha vida longa e para que você também vá bem sobre a terra. E nós falamos aqui a respeito de um pastor que ele estava à beira da morte, ele reivindicou essa promessa de Deus e Deus restaurou completamente ele. 1 Samuel capítulo 2, verso 30, uma parte do versículo, Deus diz: eu honro aqueles que me honram, mas desprezo aqueles que me desprezam. Outras traduções ele diz: eu honro aqueles que me honram, mas eu desmereço aquele que me desmerece. Então é possível então que alguém receba um galardão completo, um galardão parcial ou nenhum galardão. Olha o que diz esse texto e nós vamos partir agora para a finalização dessa palavra que nós começamos a semana passada, tá bom? Me perdoe, eu fiz o resumo porque várias pessoas não estiveram aqui e ficariam perdidos. Então, galardão nenhum é nenhum. Galardão parcial é tudo que acontece entre nenhum galardão e o galardão completo. E o galardão completo são 3, nós vamos falar sobre eles. Eu quero mostrar alguns versículos bíblicos para você. Esse texto, tem muitos textos, mas nós não vamos falar todos. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para o quê? Diga: o poder do Senhor estava com ele para curar. E o texto continua dizendo: vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Próximo slide. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Verso 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, próximo, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: o que arrazoais em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. O próximo slide diz: imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Preste atenção, querido. Esse texto é um texto muito simples, e se nós prestarmos atenção, você consegue extrair coisas muito ricas aqui. Mas o texto diz que o poder para curar já estava ali. A primeira parte que nós lemos diz: olha, e o poder do Senhor estava com ele para curar.
Então, antes daquele paralítico descer, antes daquele paralítico chegar, o poder de Deus já estava ali para quê? Para curar. Mas esse texto aqui não fala de mais nenhuma outra pessoa que foi curado aqui. E por que é que não houve cura? Porque aquelas pessoas, elas resistiram a Jesus. A Bíblia diz que eles desonraram a Jesus aonde? Nos seus pensamentos. A Bíblia diz que eles arrazoavam entre si. E o texto que nós lemos diz que Jesus, conhecendo o coração, disse: o que é que vocês estão aí arrazoando no vosso coração? Olha o que eles dizem aqui, olha. No verso 22, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: o que é que arrazoais em vosso coração? Eles perguntaram assim: olha, mas quem é esse aí que está dizendo que pode perdoar pecado? Eu vou dizer algo para você e você vai entender. Onde há resistência e crítica a Deus, a pessoa não recebe de Deus. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas pense sobre isso. Algumas pessoas já chegaram em mim e disseram assim: pastor, mas eu não entendo, porque lá no encontro, lá no acampamento, lá na vigília, parece que Deus veio assim de tal forma, pessoas foram batizadas, pessoas foram curadas, pessoas foram libertadas. Por que que isso aconteceu? Eu vou te dar uma resposta. É porque geralmente as pessoas vão abertas para receber de Deus. Escute, querido, eu já preguei em muitos lugares, já rodei o Brasil, com um seminário que os irmãos conhecem, o SOL, o Sistema Ofensivo de Libertação. E é incrível você perceber como, não somente na área de libertação, mas às vezes você pega uma mesma palavra e você prega em um lugar e não existe nenhuma reação. Não existe nenhuma cura, não existe nenhuma libertação, não existe nenhum milagre. A palavra parece que bate nas pessoas e voltam para o pregador. A gente costuma dizer que o céu está fechado. E às vezes você pega aquela mesma palavra e prega ela em outro lugar, e o céu desce, milagres acontecem, pessoas são restauradas, casamentos são restaurados, sabe, vem o Espírito, enche as pessoas. Foi a mesma palavra, foi o mesmo nível, a mesma quantidade de oração, de quebrantamento, de jejum. Agora, por quê? Por quê que o que aconteceu foi diferente? Você sabe por quê? Por causa da resistência, por causa da honra. É incrível, minha esposa já andou comigo em muitos lugares. Irmãos, tem lugares que nós chegamos e o céu já desata. Você começa a pregar e a coisa já começa a acontecer. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque às vezes uma postura de crítica e uma postura de resistência, isso desonra a Deus e impede você de receber. Olha aqui para mim. A unção que eu não reconheço, eu não desfruto dela. Se eu não reconheço a unção, se eu chego em determinada reunião e eu não reconheço a unção, se eu tenho barreira com quem está ministrando, dificilmente eu vou receber algo de Deus. É muito interessante, às vezes algumas pessoas falam para mim, né, e dizem: pastor, mas não entendo, aquele fulano ali, parece que ele estava afastado, desviado, e ele vem no culto, de repente ele vem na frente, e ele chora, ele grita, e começa a orar em outras línguas. Eu não entendo, parece que esse cara está na carne. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que entenderam a respeito de honra, e elas entram em Deus, elas sabem que são miseráveis, são pecadores, que elas precisam do Senhor. Eu nunca presenciei, eu nunca vi uma pessoa distraída num culto, uma pessoa que não cultua com reverência, dela receber algo de Deus. Geralmente as pessoas que recebem durante uma ministração, quando nós chamamos, fazemos um apelo à frente, são pessoas que estavam na reunião, e não estavam somente de corpo presente, irmãos. Presta atenção, a Bíblia diz que o poder de cura já estava lá naquele lugar, e ninguém foi curado, a não ser aquele homem.
Por quê? Porque a unção que eu não reconheço, eu não desfruto dela. Quantas pessoas que ficam um culto todo, não é aqui não acontece isso, graças a Deus. Mas quantas pessoas que ficam o tempo todo no celular? Quantas pessoas que é o tempo todo indo no banheiro? Quantas pessoas que é o tempo todo levantando, conversando? Pessoas que não esperam o culto terminar, pessoas que chegam, o culto já começou, já está quase terminando. Irmãos, essas pessoas, elas não vão receber o que elas poderiam receber de Deus. Eu estou falando de honra. A unção que você não honra, você não desfruta dela. É muito importante entender isso. Algumas pessoas às vezes ficam questionando. Eu vejo em encontro, eu vejo em congresso, pessoas que dizem, pastor, mas eu nunca caio. Eu digo, meu filho, não interessa se caiu. Não interessa, interessa se você recebeu de Deus ou não. Às vezes tem pessoas que ficam o tempo todo de braço cruzado. Não tem nada contra braço cruzado, não vai descruzar seu braço não, tá? Aí a pessoa fica lá de qualquer jeito. Aí ela está lá 3 dias no encontro. Ela não cantou uma música, ela não orou. Aí no final ela quer que Deus encha ela do Espírito Santo. Ela quer ser batizada, ela quer estar cheia. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos entrar em Deus. Esses homens aqui, ó, eles estavam todos lá, mas eles ficavam conversando um com o outro. Aí, mãe, tá viu? O cara ficou lá. Você viu? A fumaça? Fumaça. Sei que negócio é esse de fumaça. Será que é a fumaça da glória que me esconde? Ah, você viu, mãe? Irmãos, não recebe. Se o coração é de crítica, se o coração é de ver as coisas erradas, se você começar a ver coisa errada, você vai ver toda hora, em todo lugar. Decida receber de Deus, independente de quem está ministrando. Ah, é o pastor Tois, é o pastor Vinícius, é quem quer que seja. Eu vou receber. Não, mas eu gosto é só quando o pastor prega. Porque aí você não vai receber quando o outro pregar. Se você não reconhece a unção de quem está ministrando, você não desfruta dela. Ah, porque nós trabalhamos com discipulado. Se você não reconhece uma unção sobre essa área, você não vai fluir nela. Ah, se você não reconhece a unção em célula, você não vai fluir nela. Porque nós só desfrutamos daquilo que nós honramos. É muito importante entender isso. Sabe, eu nunca vi, irmãos, pessoas que vêm para um culto e ficam o tempo todo olhando um relógio, esperando a hora passar o mais rápido possível. Tem alguns que ainda brincam e falam assim, diabo de culto demorado, cantoria que não acaba mais. E, irmãos, essa não é a pessoa que vai ser mais abençoada na reunião. Não é. O que nós percebemos ao longo dos anos, que quanto mais a pessoa se rende a Deus, sabe, se a pessoa está ligada, ela não despreza nada que acontece, ela vai receber. Então não adianta a pessoa achar que simplesmente ela vai vir de corpo presente e que Deus vai pegar, empurrar na cabeça dela, empurrar no coração dela, qualquer coisa. Se nós queremos o favor de Deus, nós temos que aprender a andar em honra. Aquele texto de 2 Samuel diz, olha, aqueles que me honram, eu o quê? Eu honrarei. O Senhor vai saciar todo sedento. Ele diz, aquele que tem fome, vem a mim. Então, se nós buscamos ao Senhor, se nós queremos o Senhor, irmãos, Ele vai vir, Ele vai se manifestar. Essas pessoas que estavam aqui nessa reunião, somente aquele homem foi curado. E a unção de cura estava lá. Olha aqui para mim, escute o que eu vou te dizer. Quando existe uma unção sobre um lugar, não precisa ninguém fazer careta, porque a coisa vai acontecer. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Se existe uma unção de cura em um lugar, pessoas vão começar a ser curadas no auditório, aleijados vão andar, cegos vão enxergar, a coisa vai acontecer, irmãos. Se existe enchimento do Espírito Santo, sabe, se o ambiente está tomado, então pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, eu já tive em reuniões já que as crianças começaram a impor as mãos sobre as pessoas, e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, as crianças profetizavam, as crianças, sabe por quê? Porque a unção está no lugar. A Bíblia diz que o poder de Deus estava lá, o poder para curar estava lá, e as pessoas não foram curadas. A Bíblia diz que tinha uma multidão que cercava Jesus, mas veio uma mulher e tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, Jesus disse, alguém me tocou. E eu disse, Jesus, o senhor deve estar de brincadeira, o povo aqui está te apertando, está te pressionando, e o senhor está dizendo que alguém tocou no senhor. Ele disse, não, alguém me tocou de forma diferente.
Porque quando ela me tocou, eu senti virtude sair de mim. Eu senti poder sair de mim, e essa mulher foi curada. Preste atenção, querido. Cada reunião que nós participamos, nós temos que vir com a expectativa de honrar a Deus. Dizer, Senhor, hoje eu vou receber. Senhor, eu vou ser curado. Senhor, o Senhor vai restaurar a minha família. Deus, o Senhor vai fazer um milagre. Porque a unção que eu honro é a unção que eu recebo, que eu desfruto dela. Então essas pessoas todas estavam lá, mas elas ficaram questionando, elas ficaram criticando, elas ficaram ali pensando em 1001 coisa, não receberam. A Bíblia não relata que nenhuma pessoa mais foi curada, ou seja, não receberam nenhum galardão. Mas tem também um galardão parcial, nós vamos colocar ali. E o que é o galardão parcial? É exatamente o que vai de nenhum galardão até o galardão completo. Pessoas que às vezes recebem 10% daquilo que Deus tem. Pessoas que às vezes estão muito felizes e falam, não, mas Deus está me abençoando. Mas talvez você está recebendo só 20%. Talvez você não esteja recebendo o galardão completo. Talvez você esteja recebendo somente o galardão parcial. Então, é muito importante nós entendermos esse texto de Marcos, capítulo 6, verso 1. A partir do verso 1, são 3 slides, diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se maravilharam, dizendo, de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de João, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem o quê? Sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Agora preste atenção nisso aí, ó. E diz assim, olha, e não pôde fazer ali o quê? Nenhum milagre. Não é que ele não queria, não é que ele não tinha poder para fazer isso, mas o texto diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão fazer o quê? Curar uns poucos enfermos, e impondo-lhe as mãos. E é interessante que a imposição de mãos parece que funciona quando nada mais funciona. Jesus, ele orou por algumas unhas encravadas, Jesus orou ali por algumas pessoas gripadas, por algumas pessoas com febre, houve ali algumas curas, é o que o texto diz, olha, houve ali, não pôde fazer nenhum milagre, senão o quê? Senão curar uns poucos enfermos, ou seja, uma bênção o quê? Parcial. E o texto vai dizer que admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. É muito importante nós entendermos algo aqui. Esse mesmo texto, ele não está aí, nós não colocamos, mas esse mesmo texto aqui, que nós falamos aí, em Marcos capítulo 6, ele também é citado em Lucas, no capítulo 4, do verso 15 ao verso 21. Porque na realidade é uma citação do profeta Isaías. E lá em Lucas diz assim, olha, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no salão da sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. O judeu, ele tinha um conceito de como Jesus viria, de como viria o Messias. Eles esperavam um Messias que viria para governar com um cetro de ferro, queria fazer algum tipo de revolução para poder acabar com o domínio romano. E de repente Jesus veio num jumento, nasceu numa manjedoura. E eles não deram a Jesus a honra. A chave para não receberem mais de Deus é que eles não deram a Jesus a honra que ele merecia.
O texto que nós lemos, diz o seguinte, olha, quando Jesus, ele fala, olha, hoje se cumpriu as escrituras que eu li para vocês. Aí eles começaram a dizer, rapaz, mas esse aí não é Jesus? Esse aí não é filho de José? Mas rapaz, esse menino aí estudou com meu irmão, estudou com meu filho. Ele jogava bola na frente de casa. Esse menino era um catarrento que vivia cabeludo, que vivia andando lá na rua sem camisa. E agora ele vem dizer que ele é filho de Deus. Quantas pessoas que não recebem porque não honram. Eles começaram a dizer, não, mas esse Jesus aí, ele vem dizer, nós conhecemos ele é filho de José, carpinteiro, o negócio dele é mexer aí com madeira. E ele vem dizer que ele é o filho de Deus. Aí Jesus diz assim, olha, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E o texto diz que não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Preste atenção. Por muitas vezes, eu falei que a causa de Jesus não ter curado ali, não ter feito muitos milagres, foi por causa da incredulidade do povo. Mas se você prestar bem atenção nesse texto, a referência não é somente a incredulidade, mas ele está falando sobre o quê? Sobre honra. Ele diz, olha, um profeta não tem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes na sua casa. Muitas vezes o que impede o agir de Deus é a falta de honra. Jesus atrelou aqui os dois princípios, incredulidade e desonra. Os homens não honraram a Jesus. Quantas vezes que nós não recebemos de alguém, porque nós achamos que aquela pessoa é inferior a nós? Quantas vezes que nós não somos ministrados por alguém, e falamos assim, eu conheço aquele cara, e de repente nós não honramos, e nós não recebemos. Mas a Bíblia também fala sobre um galardão completo. Estou correndo contigo por causa do tempo. Está em Mateus capítulo 8, verso 5, tem vários textos, nós vamos ler somente alguns. Os irmãos conhecem quase todos os textos, que nós estamos fazendo citação, mas em Mateus, no capítulo 8, versos 5 ao 10, diz assim, olha, nós vamos falar sobre o galardão completo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será o quê? Será curado. Pois também eu sou homem sujeito, ou seja, debaixo de autoridade. Eu tenho um soldado às minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, a outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Irmãos, preste bem atenção, a Bíblia diz que esse homem era um centurião. Roma dominava naquele tempo. E uma legião romana, ela era composta de 6.000 soldados. E a legião romana, ela era dividida em 60 blocos de 100 soldados. E quando você vê lá escrito centurião, era um homem de patente alta que comandava um exército de 100 soldados. Agora preste atenção, aqui é o conquistador falando com o conquistado. Por quê? Porque o centurião era romano e Jesus era judeu. Roma dominava. Aqui quem está conversando aqui é um homem que era o conquistador conversando com alguém que era o conquistado. E a forma de se ter autoridade é você estar debaixo de autoridade. E esse centurião romano ele vai manifestar a fé, dando honra a Jesus de uma forma impressionante. Quando Jesus diz assim, olha, eu vou na tua casa, ele diz assim, não, meu Senhor, não, Senhor. Agora, ele não fala isso dizendo assim, não quero que você vá lá em casa, não. O que ele falou é o seguinte, olha, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. O Senhor não precisa nem ir lá. Eu reconheço a autoridade que o Senhor tem. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho pessoas que estão acima de mim, eles mandam fazer, eu faço. Mas eu também tenho homens debaixo da minha autoridade. E eu digo para aquele ali, vai lá e ele vai. Vem para cá e ele vem. Ele diz, Senhor, o Senhor não precisa ir lá em casa. Sabe, eu reconheço a autoridade que o Senhor tem.
O conquistador está falando, chamando o conquistado de Senhor, e está dizendo, olha, não precisa, basta somente uma palavra. O Senhor precisa dar somente uma ordem, porque eu entendo disso. Porque quando eu dou uma ordem, eles têm que obedecer. E o Senhor vai dar somente uma ordem, e as coisas vão acontecer. Esse homem aqui, ele demonstrou não somente fé. Quando Jesus disse, olha, eu não vi tamanha fé em Israel. Isso aqui está atrelado à honra. Sabe por quê, querido? Porque os milagres e o sobrenatural de Deus, eles são liberados não somente onde há fé, mas também onde há honra. Teve discípulos que andou com Jesus e disse, não, se eu não ver a mão furada, eu não acredito. Eu tenho que ver para me crer. E esse homem disse, não, o senhor não precisa nem ir lá. O senhor não precisa botar a mão. Eu entendo de autoridade. E eu sei que tu és Senhor. Manda só uma palavra. E o meu servo vai ser o quê? Curado. Escute. Se nós quisermos atrair o favor do Senhor, nós precisamos aprender a manifestar honra. O problema é que nós chegamos a um nível de tempo com Deus que nós achamos que nós podemos dar ordem a Deus. Que Deus é nosso empregado. Que Ele tem que fazer aquilo que nós mandamos. E se Ele não fizer, eu também não vou mais no culto. Eu também não vou mais na igreja. Eu também não vou mais na célula. Eu também não vou mexer com esse negócio não. Ei, nós temos que aprender a andar debaixo de honra. Porque quando nós andamos debaixo de honra, nós atraímos o favor de Deus e nós vemos o sobrenatural acontecer. Outro exemplo, os irmãos conhecem bem, é da mulher Ciro-fenícia, está lá em Marcos capítulo 7, versículo 24 e 30. O texto diz assim, olha, levantando-se partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Presta atenção, tem outro texto que diz uma mulher grega, uma mulher da alta sociedade, uma mulher rica. Aí o texto diz, porque uma mulher cuja filhinha está possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Verso 26. Essa mulher era grega de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o quê? O demônio. Verso 27. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então lhes disse, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Algumas coisas para você entender nesse texto. Primeiro, libertação e cura é o pão de Deus para os filhos, é direito nosso. Ele disse, olha aqui, ó, isso é o pão dos filhos. Ela veio pedir libertação, ela disse, olha, os filhos têm direito à libertação. Agora, é muito importante você entender algo aqui, querido. Essa mulher, eu não sei aqui no estado de Goiás, mas eu sei mais ou menos. Quando Jesus disse assim, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus aqui parece que chamou essa mulher de quê? Se fosse lá no Maranhão e um pastor chamasse uma mulher lá no Maranhão de cachorra, rapaz, ela puxava a faca e espocava o busto do cara. Irmãos, quantas pessoas que não recebem algo de Deus, porque ficou ferido, porque ficou triste, porque o líder falou de forma diferente. Essa mulher aqui, irmãos, olha, essa mulher aqui chama Jesus de Senhor. Mas esse chamar aqui de Senhor no original não é como se ele fosse uma forma respeitosa de chamar alguém de Senhor, não. Ela chamou aqui de Senhor, chamando de amo, chamando ele mesmo de Deus, de Senhor. Tu és Senhor. Ela está demonstrando aqui respeito, honra, uma mulher rica. Ela se prostra e ela está dizendo o seguinte, olha, quando Jesus diz assim, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ao invés dela apelar, ao invés dela ficar em crise com a fé, ela vai e responde para Jesus assim, ó. Ela porém respondeu, Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas dos filhos, o que cai debaixo da mesa. Deixa eu dizer algo para você, querido. Tem muito filho que não está comendo pão,
E tem muito ímpio que aprendeu a respeito de honra. E ele está desfrutando de muita coisa boa, comendo as migalhas que os filhos estão desprezando. Quantos filhos que estão desprezando aquilo que Deus está dando? Em todas as áreas e em todos os níveis. Aí está vindo um ímpio, alguém que não conhece a Deus, alguém que não tem experiência, sabe, mas que acredita, irmãos. Eu conheço pessoas que ainda não converteram, mas que temem a Deus, que amam a Deus. Pessoas que são sérias, pessoas que não são bagunçadas. Elas estão comendo as migalhas. E os filhos, porque não aprenderam a cultura da honra, estão deixando de comer o pão. Jesus disse, olha, o pão é para os filhos. Tem muita gente dizendo assim, olha, eu vou comer as migalhas, mas eu quero comer alguma coisa. Sabe, já que eles não estão aproveitando, já que eles se acomodaram, que eles se acostumaram com as coisas de Deus, então eu vou comer o pão. É muito importante você entender isso aqui. E Jesus diz assim, olha, voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio deixou. Quando ela disse assim, olha, Senhor, eu como nem que seja das migalhas. Ela estava honrando a Deus, ela não estava botando uma faca na goela de Deus, ou faz isso, ou então não faço. Porque, irmãos, eu já vi, Neto, eu vi um cara lá no monte, orando uma vez, e ele fazendo uma campanha lá, dizendo, porque se Deus não fizer, eu vou voltar para macumba, eu vou voltar para servir os orixás novamente. E eu olhando aquilo, eu falei, cara, isso é desonra. Pessoas acham que isso é fé, pessoas acham que isso é ousadia. Não, isso é desonra a Deus. Essa mulher diz assim, Senhor, as migalhas. Irmãos, quantas vezes que a isca que Satanás usa é a ofensa, e nós deixamos de receber, porque nós desonramos a Deus. Aquela mulher recebeu aquilo que buscou. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, para aparecer que está encerrando. Mas existe um outro exemplo, pode colocar o último texto, Johnny, pode deixar ele aí. Existe uma outra mulher, que é conhecida como Maria, irmã de Lázaro. Preste atenção, o centurião recebeu o galardão completo, o servo dele foi curado. Essa mulher sirofenícia, ela recebeu o que ela estava buscando, a libertação da filha. E a Bíblia fala sobre Maria, irmã de Lázaro. Eu não vou ler o texto, mas os irmãos conhecem. Maria de Betânia, ela derramou, Jesus chega na casa dela, e Jesus então, ela derrama um óleo sobre ele. E aquele feito imortalizou aquela mulher. Aquela mulher honrou Jesus de tal jeito, os discípulos estavam perto, e Judas disse assim, mas esse perfume que ela está ungindo o Senhor, custa 300 denários. Para você ter uma noção, um denário era o equivalente a um dia de serviço de um trabalhador. E aquele perfume daquela mulher custou 300 denários. 300 dias de trabalho. Uma diária hoje gira em torno de 100 a 150 reais. Se você pegar uma diária de 100 reais, 300 diárias, dá quanto? Mais de 30 mil reais. Aquela mulher pegou um perfume de 30 mil reais, quebrou e ungiu Jesus. Você sabe o que foi que Judas falou? Judas falou assim, para que esse desperdício? Jesus disse, não, ela não está desperdiçando, ela está antecipando o que vai acontecer. E Jesus disse, olha, essa atitude dela, ela vai ser lembrada para sempre. Hoje, mais de 2000 anos depois, nós estamos falando da atitude de honra que essa mulher teve. Jesus, ele passou a se hospedar na casa deles, ao invés de ir para Jerusalém. Você vai ver lá em João, se eu não me engano, no capítulo 11, que o irmão dela morre e Jesus vai lá e ressuscita. Quando nós aprendemos a dar honra a Deus, e aprendemos a agir de forma correta no nosso coração, nós vamos receber o galardão completo. Irmãos, escute, Judas estava ali, era um discípulo de Jesus e disse, olha, isso aí é um desperdício. Quantas pessoas que dizem para os jovens, olha, é um desperdício você estar servindo a Deus. Você tem que aproveitar a sua vida enquanto você é novo.
É um desperdício você dar uma oferta dessa. É um desperdício você ter que ir para culto 3 vezes por semana. É um desperdício você estar discipulando. A pessoa não quer nada, você está discipulando. Deixa eu te dizer uma coisa. Por quanto Judas vendeu, traiu Jesus? Por quanto? 30 moedas de prata. Esse era o preço e o valor que Jesus tinha para Judas. Ele achou que 300 denários era um preço muito alto, era um desperdício. Jesus não viu como desperdício, Jesus viu como honra. E aquela atitude daquela mulher imortalizou ela. E Judas, os irmãos conhecem o fim que ele tomou. É muito importante nós entendermos isso. Que o apóstolo João disse: olha, cautelai-vos para não perderdes aquilo que nós temos realizado com esforço, mas para recebermos o completo galardão. E a grande pergunta que eu quero deixar para nós nessa noite é: nós temos recebido tudo aquilo que Deus tem para nós? Se nós não temos recebido, nós precisamos aprender a honrar a Deus em todas as situações. Sabe, aprender a honrar a Deus, irmãos, olha, eu lembro de tantas coisas, vem tanta coisa na minha cabeça. Eu estou te falando uma coisa aqui, já vem 10 na minha cabeça. Mas eu lendo um livro, eu lembro que na extinta União Soviética, eles estavam perseguindo os cristãos, matando os cristãos. E um dia fizeram uma fila de pessoas que foram pegas em uma reunião e colocaram um retrato de um homem barbudo que representava Jesus e colocou no chão. E os soldados ficaram lá e diziam: vocês vão passar aqui, vão pisar em cima e cuspir em cima dele, porque senão vocês vão morrer. E vinha um e cuspia para não morrer, vinha outro e cuspia para não morrer. E chegou a hora dessa senhorinha. E ela chegou perto, baixou, pegou um pedaço do pano da roupa dela e limpou. E disse: eu não vou trair o meu Senhor. Eu não vou fazer isso com o meu Senhor. Eles disseram: você vai morrer. E ela falou: eu não faço isso. Eu sei que isso aqui é só uma figura dele, mas eu não nego o meu Senhor. Eu estou com ele até o fim. E eles conversaram entre eles e disseram: olha, nós não vamos matar a senhora. Sabe por que nós não vamos matar? Porque se um dia nós convencermos a senhora a passar para o nosso lado, nós temos a certeza que a senhora jamais vai nos trair. Pode passar e continuar a sua vida. Nós precisamos aprender a honrar a Deus em qualquer que seja a situação da nossa vida, porque a honra a Deus desata o milagre sobre as nossas vidas. A honra a Deus desata os milagres, desata o sobrenatural. Primeiro texto nós vimos que havia o poder de Deus para curar naquele lugar, e as pessoas não receberam cura, porque não honraram a Deus, não respeitaram a unção e a presença de Deus. Nós vimos algumas pessoas que receberam algumas curas, mas poderiam ter recebido muito mais de Deus, mas acharam que só aquilo era o bastante, era o suficiente. Mas nós vimos aqui Maria, irmã de Lázaro, nós vimos aqui a mulher Sirofenícia, nós vimos o centurião e tantas outras pessoas que receberam a recompensa completa, o galardão completo, porque entenderam que deveriam honrar a Deus em qualquer que fosse a situação. Nós temos que estar perguntando para nós constantemente: eu tenho honrado ao Senhor com a maneira que eu tenho vivido? Eu tenho honrado ao Senhor na minha família, eu tenho honrado ao Senhor no meu trabalho, eu tenho honrado ao Senhor? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos Te louvar pela oportunidade que temos de aprender sobre esse princípio de caminhar em honra, não somente com o Senhor, mas também com as pessoas, porque nós temos aprendido que a honra tem o poder de desatar os milagres em nossas vidas, e a honra é um dos princípios mais importantes para nós recebermos o galardão completo, a totalidade daquilo que o Senhor tem para nós.